Fala, Placilar, firmeza total? Como que são as coisas? É um maior prazer estar falando com vocês e hoje aqui no Bate-Papo vou trazer uma pessoa que é sensacional. A Carol, ela é professora, administradora, mestre em resolução e mediação de conflitos. Cara, só isso daí já é uma vida inteira. Carol, prazer estar com você aqui. É emocionante poder aprender as coisas que eu vou aprender hoje. Eu quero que a gente possa ensinar muita gente nesse caminho também. Como que você está? Tudo bem? Tudo jóia, Marcelo. Para mim é um prazer enorme, uma honra ser convidada por vocês. Como eu disse, não existe dividir conhecimento, o conhecimento se multiplica. Então eu tenho certeza que eu também vou aprender muito aqui, e é um prazer estar trazendo um assunto novo, de repente, para a área, né, que vocês atuam, e é sempre bom. Muito obrigada. É um prazer. É de extrema relevância, né? Porque nós, ao final de todas as contas, somos recursos humanos que devem ser geridos, né? Deve ter uma administração sobre essas coisas, e eu acho que é fundamental que a gente se encaminhe nessa linha. Mas tem uma outra coisa que você falou aí sobre a multiplicação, divisão e multiplicação do conhecimento, né? Um amigo meu falava assim, vamos trocar uma ideia, porque trocando ideia cada um sai com duas, isso é ótimo. É bem assim mesmo. Acho demais. Bom, no nosso bate-papo de hoje nós vamos falar sobre a recircularização das relações, né? Isso tem muito a ver com a economia circular, você disse isso para mim. O que é a economia circular, do seu ponto de vista? Então, a economia circular, assim, como a gente conversou um pouquinho antes, né? Sim. Esse é um tema que nós estudamos um pouco para poder desenvolver um novo conceito em cima dele, né? Mas a economia circular, ela basicamente ela redesenha essa análise que existia de um produto ser comprado, utilizado e descartado, ou comprado, utilizado, descartado para reciclagem, para poder ser utilizado novamente. É como se fosse um upgrade deste caminho aí, desta linha de utilização de produtos. Na verdade, a economia circular ela vem com essa proposta, com esse olhar para os itens, para os objetos, e claro, tem toda uma parte econômica e de sustentabilidade, olhando aí os recursos naturais envolvidos. Porém, nós olhamos para isso para tentar trazer uma análise humana sobre como seria aplicar esse conceito dentro da gestão de pessoas. Você escreveu recentemente um artigo, né, a respeito dessas coisas. Do que vocês trataram lá, meu? Porque eu vou falar um negócio. Eu dei uma lida assim, e, cara, tem tanta novidade lá, tanto termo assim que não é do meu dia a dia. E depois eu percebi que eu preciso muito aprender isso. Como é que foi esse desenvolvimento do Então, trabalho? na verdade, esse artigo ele iniciou com o insight da Ana Freire. A Ana, ela é a minha mentora. Tem pessoas que são anjos, né, que vão aparecendo na vida da Não gente. sabia. A Ana Freire é minha mentora, ela é mestre em pedagogia do e-learning, e ela teve esse insight junto com o Wilson Danilo Icardi, que ele é mestre em gestão ambiental, e ele sim é assim uma autoridade no assunto de economia circular. Ele que entende tudo e mais um pouco sobre essa parte da economia circular. E aí, eles tiveram esse insight e convidaram a mim, que sou mestre em resolução de conflitos, como você já falou, e também a Evelyn Martins, que é uma outra querida, que é mestre em gestão empresarial, para que nós pudéssemos trazer esse olhar de gestão de pessoas para a economia circular. Na verdade, não é trazer para, né? É pegar o conceito da economia circular e tentar olhar isso, como seria isso se isso fosse aplicado na gestão de pessoas. Então, particularmente são cérebros brilhantes, Verdade mesmo. eles todos são assim extraordinários, e assim fazer parte disso para mim foi incrível, foi uma experiência incrível. Nosso artigo foi publicado há pouco tempo, mas assim tem Quanto muito que tempo? se discorrer a respeito. Eu acho que aproximadamente uns 2 meses, mas Nossa, tem tá no... muito.
quentinho ainda. E é uma ideia nova. De repente, talvez aqui seja um dos primeiros locais a estar se falando sobre isso, sobre a circularização das relações, que é esse Olha, olhar que legal. sobre uma nova forma, de repente, de gerir pessoas, né? Olha, eu vou falar, viu? O mercado precisa muito disso. Eu trabalho na indústria, né? A minha vida foi na indústria, pouco me envolvi com comércio, serviço, o grosso é da indústria. E a indústria é carente desses conceitos, sabe? Eu percebo que até alguma coisa que se diz aí, não sei, né? Você pensa a respeito, mas é o treina, treina, troca, né? Ensinou, não deu certo. Ensinou, não deu certo. Tchau. Próximo, né? E não é bem isso que é proposto, né? É proposto que quando a demissão chegue, é porque já se esgotaram todos os outros recursos, né? Sim, é porque, na verdade, o que acontece? Existe o que a gente chama de sistema linear de gestão de pessoas, Sim. que é isso que você citou, você contrata, integra, treina, mantém, e quando não dá mais, desliga. Esse é o sistema linear, né? E claro que existem muitas coisas que se faz para tentar fazer com que esse sistema linear seja o mais eficiente possível. Então, hoje você não... Se você quer fazer uma boa contratação, você tem ali uma descrição do cargo, você tem um perfil da pessoa, você tenta fazer uma análise se aquele perfil bate com o cargo que está sendo proposto. Então, dentro desse sistema linear, já há muito tempo tem sido feito muito trabalho para que ele seja cada vez melhor. Mas a gente sabe que, às vezes, ainda acontece de você estar com uma pessoa que tem um super potencial, mas não para aquilo que ela está fazendo. E tem pessoas que, de repente, elas não veem projeção de crescimento, então elas passam a ficar desmotivadas. E aí você tem outras pessoas que, de repente, não têm recursos até recursos financeiros, ou, de repente, recursos emocionais para estarem buscando uma melhoria. Mas são pessoas que vale a pena manter. Tem uma frase que fala assim: é muito mais oneroso manter alguém que não é capacitado do que você, de repente, buscar capacitá-lo, porque se você ficar ali com um mau funcionário, um mau colaborador, é a pior coisa que acontece. Na indústria, internamente na indústria, isso pode trazer vários problemas nos produtos que você finaliza, né? Mas no serviço pode te custar um consumidor atrás do outro. Então, é muito complicado. Às vezes você fala, eu vou gastar com treinamento, com capacitação, mas é muito mais caro você ficar com ele ali sem que isso aconteça, né? Ou, de E sem repente... contar que o funcionário acaba contaminando os demais quando ele está insatisfeito, né? Acho que é alguma coisa humana isso aí, né? De vez em quando a gente está de mau humor, a gente gosta de falar mal, né? Aí os caras lascam o pau na empresa, lascam o pau no chefe. Aí o outro que, de repente, não se sabe por quê, pegou um ônibus mais apertado ou furou o pneu no caminho, também já lasca a reclamar. E olha que eu percebo que, por vezes, a gente perde uma célula inteira, né? Na verdade, tem um dito popular que fala assim: a culpa é minha, eu aponho onde eu quiser, né? Então, muitas das vezes o que falta é o colaborador olhar um pouquinho para si também. Mas a circularização das relações, ela vem de encontro com a ideia de trabalhar todas as possibilidades possíveis para que o desligamento não seja necessário. Claro que não em situações de contingência ou situações financeiras complicadas, não é esse o ponto. Mas ele vem trazer aí as ideias, né, de compartilhar conhecimento, prolongar contrato, realocar e reutilizar, reciclar e só então desligar e substituir. A gente tem até um gráfico que nós criamos, que está lá no artigo, né? No final, de repente, se vocês quiserem, a gente pode compartilhar aqui. Você pode Mas compartilhar o que você quiser, Carol. Tudo seu. deixa eu colocar para vocês verem. Do jeito que você quiser. Só para... Eu vi aqui, eu tô com uma colinha que eu fiz que eu sou sem vergonha, vou te falar a verdade. E aí,
dentro da minha colinha, né, tem aqui, né, o prolongado contrato, né, que é um dos itens da circularização, né? Incentivar o sentimento de segurança. E eu percebo que fazer isso no funcionário não é tão oneroso, né? Às vezes, treinamentos curtos, técnicos, acabam trazendo mais motivação do que um treinamento motivacional, né? Aqueles mais longos que leva todo passado. Mas treinamento é sempre motivador. Eu percebo que vale muito a pena gastar dinheiro com isso. Então, na verdade, algumas coisas, se você desenvolve um plano de ação em cima da ideia da circularização das relações, algumas coisas ali, elas nem têm custo efetivo. Assim, não seria questão financeira. Então, vamos colocar aí uma primeira situação, né? Que é o nosso primeiro ponto ali, o primeiro círculo pertinho do nosso colaborador ali, que seria o compartilhar conhecimento. Então, assim, diferente da gestão de pessoas no sistema linear, que é o que nós comentamos, que seria ali, né, o contratar, integrar, treinar, manter, e só então desligar, de repente, se você tem algum colaborador que não está entendendo algumas coisas que você está precisando, ou que não tem uma visão de um todo, porque às vezes você passa uma solicitação para um colaborador e ele não entende que aquilo ali não vai nem iniciar e nem morrer nele, né? As coisas dentro de uma empresa, elas têm uma vida. E aí, quando você compartilha com ele conhecimentos, você amplia a visão dele sobre a situação. Então, o que seria isso? Seriam fazer oficinas ou rodízios de trabalho, por exemplo. Você pega um colaborador e coloca ele 3 dias em cada área que envolve todo o trabalho dele. Não necessariamente ele vai precisar se especializar naquilo, mas ele vai entender que uma parte não feita por ele vai gerar um resultado negativo, talvez 2, 3 passos lá na frente. Mas se ele não tem essa visão, ele pode estar te trazendo algum problema e te irritando, né? Porque a maioria dos líderes, eles ficam bravos, eles acham que está faltando boa vontade. E tem gente que, infelizmente, é só mandado, não é proativo. Né? E aí, talvez, quando você compartilha esse conhecimento, você abre essa visão deste colaborador. Né? Então, eu costumo dizer que essa parte, ela transparece a interdependência dos setores. Porque se os setores existem dentro de uma organização, seja numa prestação de serviço, seja numa indústria, então se as áreas existem, por exemplo, dentro da indústria, é porque elas são necessárias. Ninguém ia ter um setor, contratar pessoas, ter gasto, porque a gente quer ter esse setor aqui. Não é assim, né? Aquela fase, ela precisa ser realizada. Então, o compartilhar conhecimento é isso. É você ajudar o colaborador a enxergar o macro, né? O quão importante é aquela gotinha no oceano, mas que precisa acontecer. O prolongar do contrato, que já é uma segunda fase, e veja bem, Marcelo, essas fases, elas não são obrigatórias, né? É uma tentativa de você tentar ir salvando ali a relação de trabalho. E eu acho, assim, imprescindível dizer que, para que isso aconteça, tem que ter a boa vontade das duas partes. Sim. Você não vai gastar a sua energia com um colaborador, de repente, que não quer. Então, aí, mais no final, nós vamos falar aí sobre soft skills, né? E tem muito disso. A pessoa, ela tem que ser... ela tem que desejar aprender, ela tem que desejar ficar, ela tem que fazer valer a pena o teu esforço, né? E o prolongar contrato, ele vem para incentivar este sentimento de segurança, que precisa estar dos dois lados. Então, às Brincadeira vezes... do ajuda-ajuda, né? Exatamente, o ganha-ganha, né? Tem vários termos por aí. Mas você clarifica a intenção das partes. Então, é aquele momento que você chega num colaborador e você fala para ele, olha, eu tenho excelentes intenções com você. Você tem comigo? E aí nós temos técnicas e ferramentas que podem ajudar. Então, existem processos de coaching que podem ser feitos, existem processos de mentoring, onde tem uma pessoa
já conhecedora, que pode estar auxiliando aquele colaborador. E esse processo de mentoring, às vezes, não precisa nem ser feito pelo líder, pode ser por um outro colaborador mais experiente, Sim. e que isso também vai levar para aquele colaborador um sentimento de importância, porque está no centro da necessidade humana ser reconhecido e ser valorizado. Então, ali você resolve duas situações com uma ação única, né? Você mostra para aquele colaborador que está com a dificuldade, que você anseia pela melhora dele, e também tranquiliza o outro que está ensinando de que você confia tanto a ponto dele ser ali a sua âncora para ajudar naquele processo. Depois Serve disso, ainda, serve ainda para avaliar se o cara que está ensinando ele já está capacitado o suficiente, né? Se ele está pronto para sim, passar de fase. exatamente. Muito Olha, eu começo a falar e não paro, então qualquer coisa você me interrompe, porque, assim, quando entra nesses assuntos, são coisas que eu gosto muito de falar. Mas, Fique à enfim, vontade, Carol. Não tem problema. aí nós temos uma outra fase que seria realocar ou reutilizar. E isso sim é você... O realocar é aquela coisa básica, de repente você oferecer outras áreas onde aquela pessoa possa se sentir melhor. Porque existem colaboradores que sim, eles não... eles se acomodam, né? E não buscam novos horizontes. Nem querem. Nem querem. Porém, existem outros que buscam novos horizontes. Então, às vezes, eles estão ali trabalhando, mas foram, assim, se especializar, fazer faculdade, fazer cursos técnicos, em situações que não têm a ver com o que eles exercem, né? Então, uma realocação, você, assim, tomar ciência daquilo, né? Tá sempre incentivando os seus colaboradores a apresentar os certificados de cursos que estejam fazendo, né? Serve para você realocar. E a reutilização seria você mesclar mesmo os experientes com os novatos. Então, aí você mistura aquele frescor de quem está começando, aquela facilidade que a pessoa que está começando tem, às vezes, com tecnologia, com a experiência daquele que já sabe fazer muito. Só que, para que essa vertente funcione bem, aquela parte do trazer segurança, que é lá do prolongar contrato, tem que estar muito bem firmada. Porque, às vezes, o que acontece com as pessoas mais experientes? Elas têm medo de ser substituídas. Então, às vezes, elas não ensinam como poderiam ensinar. E, às vezes, também, elas não se põem a aprender, porque os novatos, às vezes, ridicularizam, né? As pessoas que têm um pouco mais de dificuldade com algumas tecnologias, por exemplo. Então, Tem uma, cabe... Oi? tem um paralelo que faz em pedagogia, tem um paralelo que a gente chama de par produtivo, né? O menino, o aluno que tem um pouco mais de facilidade fica com aquele que tem mais dificuldade e chegam no meio. Às vezes não dá certo, né? Porque tem um Sim, bullying. Eu acho que dá para levar para a indústria, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, não é? sim, sim, mas assim, ó, o que eu ia dizer agora, nisso e, na verdade, todas as fases, né? A liderança, ela precisa estar capacitada com esse olhar, né? Às vezes, eu acompanhei uma vez na minha gestão um colaborador que, quando ele foi aprendiz do setor, né? Não era bem essa função, mas só para ilustrar o que a gente vai trazer aqui. Quando ele foi aprendiz do setor, ele foi muito bem cuidado, né? O colega que ensinou ele tinha paciência, explicava, mas quando ele se tornou o efetivo e teve que capacitar alguém, ele não tinha o mesmo cuidado. E aí eu via a forma, às vezes, grotesca de repreender, de não sentar para conversar, e ali não tinha diferença de idade, só tinha diferença de experiência. Alguém que conhecia o trabalho para alguém que não conhecia o trabalho. E se você não está perto, às vezes o novato desiste, porque não se acha capaz, e o experiente se frustra, porque acha que não consegue treinar ninguém. Porque, Entendo. assim, às vezes é a educação que ele trouxe, não é por mal, é a Não é por forma mal. que ele faz. Exato. Entendi. Então, cabe essa visão de sentar, de equilibrar, de trazer a diferença,
de explicar que cada um aprende de um jeito. Nós somos muito diferentes, né? Você consegue ter 2, 3 filhos com personalidades distintas e são criados dentro Totalmente do mesmo diferente. ambiente. Imagina dentro de uma organização. Então, o realocar e o reutilizar vem dessas ideias, de você realmente estar aproveitando o que a pessoa tem se capacitado para, ou você fazer algumas mesclas e trabalhar em cima dessas mesclas para que o time se torne coeso. Então, quem sabe o A ensina para quem só sabe o B, e aí a coisa vai caminhando. Olha que você Depois, falou uma coisa antes, desculpa, Carol, eu sou vontade. desses daí, tá bom? Tem uma coisa que você falou aí, né, que a liderança tem que estar atento para poder conversar sobre isso e levar na melhor maneira. E aí, me remeteu até à sua apresentação, né, que é mestre da mediação de conflitos. O mediador, aí você vai ter que me ensinar. O mediador é aquele cara que pega a informação daqui, dá um balanceio, joga para lá, pega a informação de lá, ajusta a resposta e joga para cá. É isso mesmo? Entendi direito? Então, mais ou menos. O mediador, na verdade, depende muito do conflito, ok? Porque quando você estuda isso, você estuda conflitos de todas as espécies. E aí tem os corporativos, familiares, políticos, públicos. Mas, basicamente, ele soma as informações, mas não que ele leva e traga. Ele soma as informações para tentar trazer propostas que consiga trazer o equilíbrio a todos. Esse é o mediador. É Então, isso, né? É o que o líder vai ter que fazer quando colocar para trabalhar um mais velho e um mais novo. Fala para o mais novo, ó, vai devagar aí que o cara ele é lento no celular. E o outro fala, você vai devagar com o menino que ele ainda está cheio de energia, não bate o pé nele, não. É é isso. por aí, é por aí. É bem assim mesmo. Essa parte aí é mais uma administração de egos. Não é Mais bem uma uma mediação administração. de conflitos. Não deixa de ser, óbvio, mas é mais trabalhar os egos. Mas sim, é que, na verdade, o mediador, assim, existem várias técnicas para se mediar, né? Mas se o mediador simplesmente fizer um leve trás, ele acaba amplificando a contenda. Ele acaba Ah, amplificando o não, conflito. ele precisa trabalhar a informação, ele Ele, precisa ele pegar a tem que informação que trabalhar ele a recebe, informação. colocar dentro do escopo da empresa, dos benefícios que aquela informação traz, separa o que não presta, ajuda o menino a melhorar e leva para o outro. Pega a Exatamente, resposta e faz a mesma coisa. Ó, exatamente. Você sabe que existe saindo um pouquinho aqui do nosso tema, mas tudo existe certo. um método de negociação, chama-se método Harvard de negociação. E onde um dos princípios dele é você trabalhar os fatos e não as pessoas. Então, é a primeira coisa, é você, mas o fulano Não, qual é o fato? Então, tira o fulano. Qual o problema? Vamos trabalhar o problema. Mas ele teve esse Objetivo, não problema. subjetivo. O seu problema aconteceu porque ele seguiu uma regra? Aonde esta regra está atrapalhando? Então, você tira a pessoa e analisa o fato, né? E aí ajuda já a você trabalhar, já começar aí a mediação. Mas aí a gente marca outra, outra reunião Muita para ideia para poder. trocar, né? Muita ideia para trocar. Mas aí, então, só seguindo, né? Nós vamos aí para a parte da reciclagem, que a reciclagem seria, sim, proporcionar estudos, né? E a reciclagem, a gente força muito aquilo que eu já falei no começo, que vale muito mais a pena você ter aí eu não considero um gasto, eu considero um investimento, né? Porque você ficar com um colaborador sem o devido preparo vai ser muito mais oneroso para você. Então, a reciclagem, ela pode ser solicitada, às vezes ser proporcionada, né? Às vezes a pessoa não tem condições, mas a empresa pode antecipar o pagamento e depois ir restituindo isso de outras maneiras. Então, existem N formas de você ajudar um colaborador que quer melhorar a se reciclar, né?
E aí, quando chega nesse momento, na verdade, ele está a um passo da desistência, né? Então, ou você recicla ele e Você perde. ele... ou aí você perde de fato, porque existe um momento que não vale tanto insistir, né? Então, às vezes a pessoa também pode estar cansada, às vezes a pessoa quer um caminho diferente, já não está contribuindo mais com as suas perspectivas, né? Mas quando um colaborador ele sai, depois de todas essas tentativas, fica, na verdade, uma equipe que sabe que você fez o seu melhor, e aqueles que ficam, né, eles tomam uma sensação de pertencimento. Porque Sim, gera isso, né? Assim, não, aqui eles buscam o melhor para todos nós. Não só o melhor para a empresa, mas também o melhor para mim. Então, não abriram mão de mim fácil. E gera esse sentimento, que é um sentimento que acaba se tornando cultural dentro da organização. Então, essa é a ideia da circularização aí das relações. Vou coisa legal. interromper aqui para a gente poder se ver melhor. Tá bom. E aí, quando chega nessa fase do reciclar, se percebeu que a quantidade de energia que vai ser despendida é maior do que o resultado que se pode ter, é melhor, infelizmente, desligar mesmo, né? E encerrar essa fase e, como você disse, né? Calma, tranquila, em paz, e com todo mundo sabendo que todo mundo fez o melhor para que aquilo desse o melhor resultado. Infelizmente, deu no que deu, né? É que, assim, muitas das vezes, esse processo ele pode até ser curto ou ele pode ser longo, a gente não consegue mensurar, porque cada ser humano é ímpar, né? E a sua história dentro das organizações também podem ser curtas, podem ser longas, depende. Hoje em dia é muito difícil você encontrar profissionais com muito tempo de casa, que era uma coisa muito habitual no tempo dos meus pais, por exemplo. E Sim. até, de certa forma, existe uma crítica para aqueles que estão há muito tempo no mesmo emprego, vamos colocar assim. As pessoas falam, você é acomodado, você não, sei lá, você não busca uma melhoria, você está aí, ou nossa, você está nessa mesma organização há tanto tempo, você não pensa em alçar outros voos, né? Mas existe a necessidade de você também se reinventar, porque as empresas estão se reinventando. Nenhuma empresa é a mesma de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, e agora, depois da pandemia, então, muito mais. E para você poder se manter, você também se reinventa. Então, eu acho que tudo está certo. Se a pessoa muda muito de empresa, até encontrar aquilo que ela gosta, está certo. Mas também, se ela opta por ficar e fazer uma história e se adaptar para continuar fazendo aquilo valer a pena, também está certo. E a circularização das relações, ela vem nisso, em você criar uma história, criar ali pertencimento, aproveitar o que todo mundo tem de melhor, porque todos nós temos qualidades, Marcelo. Às vezes a gente pode não estar Assim, sendo... tem uma figura muito legal que eu vi há muito tempo atrás, já em redes sociais até, de um concurso com os animais. E aí tinha um leão, tinha uma cobra, tinha uma ave, tinha um macaquinho, tinha um coelho. E aí tá assim, ganha quem subir na árvore primeiro. Então, as competências de cada animal são diferentes. Eles não vão conseguir subir na árvore na mesma velocidade. mesmo jeito. Então, às vezes, nós somos medidos sem que seja analisado o nosso diferencial. Então, às vezes você tem uma pessoa extremamente concentrada, mas que tem dificuldade de comunicação. Então, dá para usar o que ela tem de bom? Você tem alguma coisa que seja... Agora, não dá para colocar uma pessoa extremamente introspectiva para fazer uma recepção, por exemplo. Então, Vendas, não dá, né? Vendas não não dá. dá, não dá. Mas se você também pegar uma pessoa muito falante e colocar ela num setor que ela só tem que... ela tem que ser praticamente uma máquina, não vai dar certo também. Então, É cada colocar um na de nós... auditoria, né? Coloca o cara como chefe na Não, auditoria. O cara fala pra caramba, acaba entendendo todo o olho. não Não dá, dá não dá. também, né? Mas isso é É, é,
É É a legal essa ideia da competência. secularização, viu? É muito legal porque é, se tudo der certo, imaginando aí do trabalho, acaba que dificilmente vai chegar no desligar, né? Se Sim, na reciclagem você tiver você como profissional preparado para mudar e a sua liderança, a pessoa que está à sua frente, sabendo das suas possibilidades, do seu potencial, dificilmente vai dar ruim, né? É muito legal essa ideia, muito legal. é que na verdade você precisa, assim, tudo bem, né? A gente às vezes pensa na terra do faz de conta, né? Que infelizmente nem todas as organizações são abertas, nem todos os líderes são abertos, e também nem todos os colaboradores são abertos. A gente vai lidar com N situações, né? Mas quando você pensa nessa equação perfeita, onde você pega colaboradores que realmente querem e uma liderança que realmente tem esse olhar, a probabilidade disso dar super certo é imensa. E aí melhorias e outras coisas positivas acabam circundando a equipe de trabalho. E a cultura organizacional como um todo, né? Eu penso que, né, dependendo da empresa, as maiores, por exemplo, né, imagino, tem um site de determinada empresa, tem lá 1.000 funcionários, que já está na cultura linear, né, enraizada. Eu penso que para levar esse povo para a circularização das relações, demanda um bocado de trabalho, né? Você acha que isso É. leva muito tempo? Na verdade, assim, a diretoria precisa abraçar a ideia. Isso, E né? Como é que depois, prepara os líderes para abraçar essa ideia? Prepara a a liderança diretoria, para isso? a diretoria precisa abraçar a ideia, e aí a diretoria abraçando a ideia, o setor de recursos humanos precisa se capacitar, né? E aí capacitar os líderes para desenvolver aquilo que a gente já falou, que são as hard e as soft skills, né? Hoje já esses termos viraram moda, hard skills, soft skills, Sim, sim. mas eles vão precisar, da mesma maneira que a equipe vai precisar ser trabalhada, eles também vão precisar desenvolver esses pontos interessantes aí. Cara, Carol, desculpa, eu tenho conversado bastante com algumas pessoas, né? E aí, recentemente, no bate-papo que eu tive com um querido muito grande, né, Gilberto Baxa, ele fala sobre a questão de que existem muitos profissionais que detêm as hard skills e, por conta delas, é acabado levado a líder do setor de máquinas, por exemplo, né, líder dos empilhadores, líder dos estoquistas, mas esse cara ele não tem desenvolvido o outro lado. Como treinar esse cara? Como preparar ele? Existe, assim, treinamentos que a empresa pode aplicar, preparar ele? Porque ele já tem a hard skill. Então, só para conceituar aí para quem não ouviu, Boa. apesar de ser apesar de ser um termo muito falado ultimamente, né? Mas hard skills são as competências técnicas, né? Então, se você trabalha com eletrônica, se você trabalha com química, se você trabalha, enfim, com o que você trabalhar, a parte técnica é a sua hard skill, sua competência aí técnica. Mas as soft skills são habilidades comportamentais. E são muitas, Marcelo, assim, cada um tem uma visão diferente e cada um tem uma forma diferente. Se você me perguntar, é possível trabalhar, estudar isso? Eu acho que o possível é você se estudar. Se estudar. Se estudar, que é o que a gente chama do autoconhecimento. Então, Difícil, quando né? você... Nossa, que coisa difícil. Mas assim, por exemplo, se eu pedir para você pensar em alguma coisa que realmente te tire do sério, você sabe. Você sabe. Pode ser que ninguém saiba, pode ser que a sua família muito próxima saiba. Mas quando você conhece a si próprio, você consegue saber as suas limitações. Então, Exato. assim, a gente vai falar um pouquinho aqui de soft skills, né? O que seriam essas soft skills, mas para você desenvolvê-las, primeiro você precisa se conhecer. Porque eu posso dizer para você, olha, Marcelo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ouvir. Só que eu te corto o tempo todo.
Então, eu não gosto de ouvir. Eu, na verdade, acho que eu gosto. E, normalmente, essas coisas a gente diz que o cônjuge é a pessoa mais sincera para responder para nós, né? Se você escuta, eu sei ouvir, ele vai te dizer se você sabe ouvir mesmo ou não. Porque a gente acha muita coisa sobre nós. A gente se perdoa muito fácil. E assim, é muito tranquilo eu colocar a culpa no outro, achar que o defeito está no outro. Então, só para não perder, o que seriam soft skills? Boa. Então, exemplos, ok? Escutativa. O que é a escutativa? A escutativa é você ouvir para compreender e não para responder. É muito complicado, porque nós sempre estamos acostumados ao debate. Exato. Então, você começa a falar e eu já estou aqui, eu pego um gancho da sua fala e já estou preparada aqui para te jogar, e aí o conflito vai longe. Mas muito pouco se pratica a escuta para compreensão. É porque a nossa cultura, ela traz uma ideia de quando você escuta alguém, você está compactuando com o que ele fala. E isso não tem nada a ver. Oi? Quer que eu repita? Repete o que você disse por último, que travou, por favor. Eu disse que a nossa cultura, ela traz uma ideia de que quando você para ouvir alguém, é como se você estivesse compactuando com a opinião dela. Mas isso não é uma verdade. O fato de você ouvir alguém só vai te permitir compreender o ponto de vista dela. E aí você vai poder concordar ou não com propriedade, porque você vai ter ouvido. Eu não sei se você já ouviu falar, por exemplo, em casos de casais que, quando vão para a terapia de casais, porque o casamento está quase acabando, chega lá, eles começam a se ouvir e, na verdade, eles queriam a mesma coisa. Eles só não se ouviam, porque eles discutiam e aí eles achavam que eles estavam em posições opostas. Mas não, eles só estavam discutindo sem ouvir, para não dar o braço a torcer, vamos dizer assim. Então, uma Imagino que soft seja skill... isso. Então, uma soft skill aí muito necessária é a prática da escutativa. Depois tem a comunicação eficaz, que aí, hoje, precisa ser não só a comunicação falada, mas também escrita, né? Nós somos o país do WhatsApp, nós resolvemos... Eu acho que, hoje em dia, quem atende telefone merece um prêmio, porque as pessoas hoje esperam o telefone parar de tocar para mandar uma mensagem. Então, ai, menina, não vi. Mas nós precisamos saber falar, e saber falar envolve muitas vertentes, porque, por exemplo, um feedback, uma crítica, um ensinamento, porque às vezes a gente precisa falar coisas que não são boas, mas se você souber falar, é diferente, né? E quanto mais escrever. E essa parte de comunicação, eu tenho até a audácia de jogar um pouquinho para a situação daquele momento que a gente acha que não está sendo visto. Porque antes nós tínhamos a gente pensa que não está sendo visto. Sim. Por exemplo, quando você antigamente, vamos supor, antigamente, não tão antigamente assim, mas uns 15, 20 anos atrás, você podia ter uma personalidade dentro da organização e ter outra personalidade na sua vida íntima que as pessoas não conheciam. Hoje em dia, as redes sociais contam tudo. Então, se você, dentro da corporação, passa uma imagem, faz uma comunicação, mostra uma coisa que depois as suas redes sociais te desmentem, aquilo ali acabou para você. Então, isso também é trabalhar uma soft skill, é você ser transparente. Então eu sou isso aqui. Então eu sou isso aqui em qualquer lugar que eu estiver. Isso também envolve, e aí é um pouco audacioso de falar, mas isso também envolve você trabalhar uma comunicação eficaz.
Aí depois nós temos a atitude positiva, que é você realmente buscar o lado bom de tudo. E volto aí também para essa parte da comunicação. Não adianta você fazer trabalhos motivacionais e aí depois você posta lá, eu não tenho dinheiro, eu não tenho vontade de trabalhar na segunda-feira, eu não tenho... Assim, as Joga coisas não vão... contra, né? Você joga contra você mesmo, não pode fazer isso, né? Não, e olha, é muito mais comum do que se imagina. Eu tenho E, certeza. assim, antes até da pandemia, as empresas começaram a analisar o perfil dos colaboradores por rede social, né? Ou dos futuros colaboradores. Então, naquele sistema linear que a gente falou, que nós dissemos que as organizações têm buscado se aprimorar, então também tem isso, analisar como é o perfil, né? Enfim, mas a atitude positiva ela tem que ser veraz. Empatia, que está muito na moda falar de empatia, Tão mas assim, difícil de fazer, né? não, isso que eu ia falar, assim, é um apelo comercial até, as pessoas se auto-intitulam empáticas, mas não é assim que funciona, a empatia ela precisa ser genuína, você se colocar no lugar do outro de fato, e na circularização a gente traz algumas coisas onde a empatia é muito necessária, que é quando, por exemplo, numa realocação, ou quando você reutiliza, que você mistura as idades, né? A empatia, ela precisa estar presente não só em você, como nos envolvidos. Assim, genuinamente ser empático é muito complicado. A colaboração, que também é algo que veio antigamente, se chamava de espírito de equipe, né? Mas aí a colaboração, ela precisa existir também, é uma soft skill. E se eu sou uma pessoa que eu não gosto de trabalhar em equipe, eu vou sofrer demais para isso. E depois eu vou falar um pouquinho como sair disso, né? Mas organização e planejamento também é uma outra soft skill. Por que tão importante? Porque a vida hoje, eu não sei vocês, mas o meu dia parece que ele tem 72 horas, porque a gente tem milhões de coisas para fazer. E se você não for organizado, se você não tiver uma sequência de coisas, de prioridades, vamos colocar assim, e se você também não for disciplinado, você se distrai com redes sociais, se distrai com a internet, se distrai com o seu próprio mundo e nada sai. Então, a organização e o planejamento agora, mais do que nunca, as pessoas não dá mais para você ter colaboradores que precisam só ser mandados. Você precisa da proatividade, né? Então as Aí eu vou pessoas falar um precisam. bagulho, viu? É muito difícil falar sobre organização e planejamento. Eu conheço pessoas que são extremamente organizadas, mas, cara, não passa dos 3% das pessoas que eu conheço, né? A impressão que eu tenho é que nós não fomos criados para sermos organizados e termos o planejamento, né? Porque tão pouca gente é assim, será? Misericórdia. Então, mas aí, assim, a gente não consegue mudar ninguém, tá? É como nós dissemos, isso aqui são habilidades comportamentais. Então, primeiro, a primeira coisa é você olhar para si, o que que eu já tenho e o que eu não tenho, né? E aí tem o diagrama de Pareto aí 80-20, e de Uhum. repente 20% do que você não tem já vai resolver 80% dos problemas. E aí você olha para aquilo que você não tem e fala, o que eu vou desenvolver? Por isso que é você se conhecer, né? Aí, eu sou super desorganizado, então tem coisas que você pode fazer para se ajudar. Então, planilhas visíveis, criar ali uma rotina, pedir ajuda. De repente, você pode pedir ajuda, De né? ajuda. Olha, Isso é fundamental. eu não consigo, pelo menos me ajuda a fazer um norte aqui de por onde começar, né? Porque, assim, também tudo que você fizer, aí fica a dica, tudo que você fizer por 21 dias vira hábito. Olha que Então, legal. se você conseguir
se manter disciplinado por 21 dias, algumas coisas daquilo ali, não 100%, mas algumas coisas vão se tornar hábito. Então, aí você consegue ir melhorando, né? Aí nós temos a flexibilidade, junto com ela a resiliência, que a flexibilidade é você não levar um choque cada vez que as situações mudarem, né? Você saber disfarçar bem. A flexibilidade é isso. É. Porque não tem como um ser humano não se chocar com uma mudança. Mas é você respirar fundo e sacudir a poeira e dar a volta por cima, né? É engraçado esse negócio de mudança, né? Porque nós nascemos mudamos a vida inteira, mas quando alguém fala, vai ter que mudar isso aqui, nossa, é um escarcéu, o nego chora, é uma bagunça, tá todo mundo doido. Marcelo, mas você E faz sabe que parte do movimento. isso tem a ver com personalidade. A gente tem vários testes, onde você analisa o perfil das pessoas, né? E tem Sim. perfil de pessoas que amam mudança, que cotidiano para eles é a morte. Eles gostam de tirar férias sem rumo. Se eles tiverem que ir todo dia para o mesmo local, eles enlouquecem. Morre. Então, tem pessoas que são assim. Agora, tem outras pessoas que, se mudar o trajeto que faz, de repente a rua está fechada para reforma, e ele tem que mudar o trajeto, nossa, o dia dele já acabou ali. Então, são personalidades, e tá tudo bem, né? É aquela coisa, você se conhece, aí você vê o que você precisa melhorar, ou o que você está a fim de melhorar, e aí você trabalha aquilo, né? Eu costumo brincar, às vezes, com amigos, com alunos até, eu falo para eles, eu falei, olha, quem não gosta de mudança, a partir de amanhã, vai fazer um caminho diferente para o trabalho, por uma semana. Vai no shopping e vai comer num restaurante diferente do que come toda vez. E aí eu dou algumas dicas, assim, e depois de uma semana a gente volta a conversar. E aí eles falam que é super desconfortável. Eles não conseguem. Mas lá para o terceiro, quarto dia, eles começam a ficar curiosos. Ah, qual vai ser a sensação? Ah, como é que eu vou me sentir? Quanto tempo eu vou? Então, é possível mudar, é possível adquirir aquela nova habilidade, aquele novo comportamento, mas você precisa querer. É igual querer emagrecer. Você pode tentar milhões de dietas, se você não mudar, você pode fazer o que quiser que você vai depois engordar de novo. Então, precisa ser algo que você tem que trazer para a sua realidade, né? 21 dias. 21 dias. Marca essa aí. Porque é verdade, né? Se você começa a fazer um regime e pensando nisso, e se estabelece uma meta, e vai todo dia batendo nessa, cara, você vai, pô, não foi tão difícil assim, vou prolongar isso aqui. É por isso que a reeducação alimentar funciona, o regime não. Porque a reeducação é uma coisa que você leva a longo prazo. Você transforma de maneira que você se sinta confortável também. E eu não sou nutricionista não, tá? Mas a gente sabe como funciona. Ótimo conselho, ótimos conselhos. Mas aí, por fim, e a minha soft skill aí preferida, né? É a inteligência emocional. Porque, como a gente estava dizendo nos bastidores, eu sou um pouco crítica. O que acontece? Eu entendo que sem as soft skills é impossível você sobreviver. Não é só trabalhar. Eu acho que até relacionamentos hoje, relacionamentos conjugais, relacionamentos pais e filhos, relacionamentos de amizades, hoje estão muito vulneráveis. As pessoas, em qualquer problema, elas desistem, né? É verdade. E porque nós estamos numa cultura imediatista. Você precisa estar sentindo tudo intensamente e tem que ser sempre tudo bom. Mas a vida não é assim, né? Você precisa entender que uma vez eu vi uma pessoa falando sobre isso, mas que até quando a nossa pulsação é medida, ela é alta e baixa, alta e baixa. Então, a vida é isso, né? Você ter momentos tranquilos, nem tanto, fáceis, nem tanto. E aí as soft skills, elas vêm para tudo.
Você precisa ser um bom ouvinte para ser um bom pai, você precisa ter uma comunicação eficaz para ter um bom casamento, você precisa ter uma atitude positiva para ser um empreendedor, você precisa ter empatia para ajudar o próximo e para num outro momento esse próximo te ajudar. Então, eu considero as soft skills necessidade de vida. Porém, por que a inteligência emocional é a minha predileta? Porque eu acho que nós temos que saber o momento de parar. Você tem que entender que você não vai ser 100% em tudo. E tá tudo bem. Você não vai gostar de tudo. E tá tudo bem. Você vai ter defeitos. E tá tudo bem. Existe uma frase, e se eu estiver errado, eu acho que foi Shakespeare que falou. Mas ele diz assim, se você está com raiva, você tem direito de estar com raiva. Você só não tem o direito de ser cruel. Então, quando você tem inteligência emocional, você consegue identificar, olha, nesse momento eu estou com muita raiva, então eu não vou continuar essa conversa. Você consegue olhar um colaborador e falar, olha, eu estou muito decepcionado, mas de repente eu não te capacitei, então eu vou me recuperar e a gente vai pensar depois em como fazer isso diferente. E você pode olhar para você e falar, olha, eu estou me doando demais e não é isso que eu quero para mim. Então, a inteligência emocional, ela vem desse autoconhecimento, vem de tudo isso que a gente falou sobre o que eu quero melhorar, porque precisa, tá? Nós precisamos evoluir todos os dias. Para tudo, como eu disse, você não é o cargo que você exerce. Você é você. Então, hoje você está numa organização, amanhã você vai estar em outra. Hoje você é um mentorado, amanhã você é um mentor. Hoje você está iniciando, amanhã você é experiente. Depois de amanhã, você pode estar iniciando de novo, porque tudo é cíclico, né? Mas a inteligência emocional é isso. O teu amigo que ele fala assim, você não é assim, você está assim e você pode escolher melhorar. Você pode Sim. escolher aprender essas coisas, né? É bem isso que você está falando mesmo. Esse cara eu achava ele meio tapado, mas ele não é não, ele é espertaço. Ele é muito Fala esperto, ele é aí da muito esperto. história. Não, e na verdade, eu acho que isso tudo vai também na maturidade, né? Sim. Porque às vezes a gente tem essa ânsia de fazer tudo muito rápido e às vezes não vai ser rápido, ou às vezes a gente quer mais lento e é rápido. Então, assim, nós estamos sujeitos a um contexto, né? Mas eu volto a dizer, tanto na circularização das relações, como para ser um bom colaborador, ou como para ser um bom líder, ou para ser dentro do seu cotidiano, o que você optar de vida. Você vai precisar desenvolver essas soft skills, mas acima de tudo, você precisa se conhecer. Você precisa se conhecer, você precisa analisar o que você deseja para você, né? E aí, buscar. Porque, sei lá, eu desejo pelo menos aprender o resto da vida. Porque aí eu vou evoluindo e aí a gente pode ir ensinando e aprendendo, ensinando e crescendo. É isso. Eu vou falar para você uma coisa, Carol. É bastante difícil isso, né, de se conhecer, porque a maioria de nós fica preso dentro dos nossos próprios pensamentos, né? Agora, eu acho que nesses casos deve ter ajuda profissional, né? Tem pessoas que são preparadas para nos dizer, ó, bicho, vai por mim, esse que você está fazendo aí não tá legal não, cara. Ó, esse aqui tá mais ou menos, vai dar. Quem é o profissional que ajuda nisso? Então, tem muitos profissionais, né? Na verdade, os psicólogos são incontestáveis, né? Eles são mais do que necessários. Aí nós vamos para os memes da internet, que são perfeitos em algumas vezes, que fala assim, a gente faz análise por conta de quem não faz e tira a nossa paz. Então, se todo mundo fizesse análise, a coisa ficava melhor. É verdade Mas, isso. não é? Mas, assim, um psicólogo, ele tem uma forma de conduta que não cabe isso que você usou de exemplo, por exemplo, de vai por aqui ou vai por ali. Não é assim que eles trabalham, né? Eles auxiliam as pessoas a se encontrarem. Essa vertente do vai por aqui ou vai por ali, talvez
você encontra no mentoring, por exemplo. Muito. Mas encontrar um mentor também é encontrar um diamante. Você encontrar alguém que te olhe e que, de repente, você se identifica com ele, ele se identifica com você, e há entre vocês ali respeito e autoridade, assim, é para poucos, né? Pessoas que se doem também. Porque o mentor, sim, o mentor é alguém que já passou por aquele caminho que você está passando, tem experiência naquilo que você faz, e aí ele pode virar para você e dizer, olha, vai por aqui. Mas, sem dúvida nenhuma, o autoconhecimento e o trabalhar da inteligência emocional são com análise, com os psicólogos, e isso é incontestável. Isso é fundamental até para a própria evolução. Carol, olha que delícia conversar com você, viu? Nossa, quanta coisa que eu aprendi. Descobri que eu vou ter que ler muito ainda sobre essas coisas, né? Eu pretendo aplicar esses, talvez não tudo, mas assim, tudo que eu puder, eu vou tentar levar para o lugar onde eu estou trabalhando atualmente, porque eu vejo que é extremamente necessário para a evolução da empresa. Senão a empresa mesmo não vai passar de fase, viu? Quero agradecer de coração aí a sua disponibilidade, viu, meu ótimo? Não, eu que agradeço. E eu vou dizer para você assim, olha, pode ser difícil começar a se olhar, mas é viciante. Quando você começa esse trabalho em você, você não quer parar mais. Aí você vai Olha, ver quanto vai ficar fácil. É difícil só começar. Depois é fácil. como quase todos os desafios, né? Autoconhecimento é uma busca que a gente precisa fazer, deve fazer para a melhoria do todo. E aí que você falou, né? Brincadeira do ganha-ganha. Eu melhoro o jeito de ser, as pessoas me veem diferente e melhoram o meu tratamento comigo. As pessoas mudam o Exatamente. tratamento comigo, eu percebo que isso é bom, eu mudo de novo, né? Evolui mais um pouco. Que legal. E aí você vai ter colaboradores melhores, vai ser um líder melhor, vai ter uma organização melhor, um clima organizacional melhor, tudo Os fica melhor. resultados serão melhores, né? Os resultados serão melhores. Isso cara, a gente está passando num setor lá que está em transição. Tinha um chefe truculento, né, daqueles modelos mais se assemelham aos capatazes, e agora entrou um outro menino que vem de uma outra experiência profissional, né, teve outras dificuldades, e ele enxerga as pessoas com muito mais apreço, né? Então, bom dia, boa tarde, né? Chega, pergunta como está sua filha, sua mãe melhorou? Pô, você conseguiu fazer aquele negócio do carro que deu errado? Né? Ele se envolve na vida pessoal dos colaboradores, e as pessoas falam com ele. Quando ele quer uma mudança, ele não precisa nem pedir, pô, bicho, isso aí não tá legal, meu, vamos fazer diferente, vamos lá fazer. Cara, você precisa ver o como a cara das pessoas desse setor estão diferentes e destoam dos outros setores. Daí que eu falar, né? Eu falei, precisa fazer um trabalho mais grande, esse maior, né? O trabalho mais grande foi um. Ele exerce a empatia genuína, né? Exato, esse Ele cara se é demais. importa Eu acho verdadeiramente com as pessoas. e as pessoas agora acabam dando como retorno menor quantidade de defeitos, menor quantidade de retrabalhos, a qualidade melhor, melhor produtividade, né? Ninguém reclama de quase nada agora, porque está todo mundo sabendo da dificuldade que se tem e o que fazer para melhorar. Eu achei essa brincadeira lá foi demais, viu? Eu Olha espero que a aí, gente consiga plantar isso. já é um exemplo para poder aplicar os outros pontos no resto da organização. Não é? Carol, muito obrigado. Vou deixar um espaço para você fazer aí sua propaganda, o que você... Eu quero aproveitar, assim, eu já citei eles no começo, né? Mas eu quero agradecer a Ana Freire, o Wilson Danilo Ecardi, a Evelyn Martins, que são os meus parceiros aí nesse artigo, né? Na verdade, assim, foi um privilégio enorme fazer parte disso, e eles são, como eu já disse, além de cérebros incríveis, seres humanos maravilhosos também. Quero agradecer vocês pelo convite, né? Quem quiser me conhecer um pouco mais, a profissional, a pessoa, eu sou muito transparente, mas existe aí as redes sociais, eu estou lá no LinkedIn, estou no Instagram, estou no Facebook, e estou aí em algumas tutorias também, mentorias, e Carolina Contesini Silva, à disposição de vocês.
Muito Olha, obrigada, viu? Ó, só tenho a agradecer. E ó, você que está assistindo esse bate-papo, cara, não perde a oportunidade. Já anota aí os canais de comunicação da Carol. Procura saber o que fazer para você melhorar na sua vida. E se tiver mais alguma dúvida, manda um e-mail para mim, marcelo.orosca@c3p2.com.br, que eu vou responder. E se eu não souber, eu vou perguntar para a Carol. Fique com Deus. Um abraço do Orosco. Tchau. Valeu, Carol. Tchau, tchau.